Olá, sejam bem-vindos. Então vamos iniciar a nossa aula sobre álgebra booleana. Eu espero que vocês tenham assistido todo aquele vídeo inicial. É um vídeo muito interessante, um documentário histórico sobre como é que foi a vida do nosso herói da noite aí, que é o George Boole, o criador então da chamada álgebra de Boole. Bom, o primeiro conceito que nós devemos assumir é o conceito de variável lógica ou variável booleana. Eu chamo de variável lógica toda vez que uma variável tiver essas três características. Primeira, só pode assumir um de dois valores possíveis, certo? Ou é verdadeiro ou é falso, ou é zero ou é 1, ou está ligado ou está desligado. 2. Esses valores são sempre expressos por sentenças não ambíguas. Nós já vamos ver exemplos em que a sentença não deixa motivo para a gente desconfiar ou que a gente possa ter uma interpretação equivocada. São sempre, portanto, sentenças não ambíguas. E a terceira, e muito importante, os valores são mutuamente exclusivos, ou seja, não ser um fatalmente vai implicar em ser o outro. Não ser verdadeiro fatalmente vai implicar em ser falso. Ou ser falso fatalmente implica em não ser verdadeiro. Eu sei que isso nesse momento está parecendo um tanto abstrato, mas vamos lá. Nas aulas anteriores, nós trabalhamos com lógica proposicional. Então vocês vão identificar hoje nessa nossa aula muitos elementos em comum. Portanto, vamos junto que é bem tranquilo. Por exemplo, se eu considerar a variável estado civil, onde ela pudesse assumir os dois valores, solteiro ou casado. Aí eu pergunto para vocês, isso seria considerado uma variável lógica? O que vocês acham? Vamos pensar sobre a realidade. O fato de eu não ser solteiro implica em eu ser casado? Não, né? Eu posso ser amancebado, eu posso ser juntado, viúvo. Logo, a variável estado civil, do jeito que ela foi colocada aqui, ela não é uma variável lógica. Agora, se eu considerar estado civil como solteiro igual a 1 e não solteiro igual a 0, então eu vou poder considerar isso aqui como variável lógica. Por quê? Eu tenho solteiro igual a 1 e não solteiro igual a 0. Eu não sei exatamente o que significa o não solteiro. Esse não solteiro pode ser qualquer um daqueles outros estados que eu comentei com vocês. Pode ser viúvo, pode ser amancebado, juntado, enfim. Mas nesse caso aqui, os valores são exclusivamente ou é verdadeiro ou é falso. E possui essas duas características. Quer dizer, não há ambiguidade. Se eu digo assim, ó, é solteiro ou não é solteiro, é uma sentença que não é ambígua em momento algum. E o fato de ser solteiro implica em não ser solteiro. Ou o inverso. O fato de ser não solteiro implica em não ser solteiro. Vamos mais um pouquinho que isso já vai ficar bastante simples. Vamos pegar esse exemplo aqui, onde eu tenho um breve texto que diz o seguinte. Leiam comigo. O aluno será aprovado na disciplina se estudar e fizer exercícios, ou estudar e tirar a média na prova. Veja bem, qual é a condição, qual é a variável dependente que eu tenho aqui? A variável dependente, que é o meu x, que aqui significa o status de aprovado. Ou seja, essa variável ou o aluno é aprovado
ou não é aprovado. Não existe um meio termo, não existe uma outra possibilidade que não seja essa. Não tem mais ou menos aprovado. Eu gostaria de contar uma rápida história para vocês. Alguns anos atrás, eu ouvi num programa de televisão um médico que deu o seguinte diagnóstico para uma mulher, mais ou menos grávida. Veja bem, gravidez é a típica variável lógica. Por quê? Só tem 2 estados. Uma mulher só pode estar em 2 estados possíveis. Ou está grávida ou não está grávida. Não existe a possibilidade física dela estar mais ou menos grávida. Ok? Voltando aqui para o nosso exemplo então. Então, a variável aprovado é a minha variável dependente, é uma variável lógica porque eu só vou ter 2 estados aqui, aprovado ou não aprovado. Estudar, por que ela está escrito dependente? Porque o estado de ser aprovado depende do quê? Estudar e os exercícios serem feitos. E essas 2 variáveis, estudar e fazer os exercícios, são ditas independentes porque não dependem do resultado de mais nenhuma coisa. Na verdade, é o aprovado que depende, o status de aprovado é que depende até o presente momento dessas 2 aqui. E elas são também variáveis lógicas, variáveis booleanas. Ou seja, ou eu estudo ou eu não estudo. Aqui eu não estou considerando a possibilidade de eu estudar com falta de atenção, ou se eu estudar 2 horas vou considerar como estudo, e se eu estudar menos que 2 horas como não estudo. Aqui simplesmente eu tenho status. Estudou ou não estudou. Da mesma forma, fazer os exercícios. Ou eu faço ou eu não faço. Ah, eu tinha uma lista de 10 exercícios e fiz 9. Não está feito. Ou é feito tudo, ou é feito, ou nada é feito. Estão entendendo? Essa é uma diferença da lógica booleana para a lógica que eu chamo lógica humana. Porque na lógica humana a gente sempre tem uma espécie de jogo de cintura. Ah, não, fez 9 exercícios, então ele fez os exercícios. Tá, mas 8 exercícios eu considero como feito? 5, 4? Aqui não existe isso. Ou é tudo feito, ou é nada feito. Assim como essa terceira variável aqui, tirar a média na prova. Veja bem, se eu considero que a média seja a nota 7, tá? Ou eu tiro isso, ou mais do que isso, aqui no caso, ou eu não tiro. Não tem mais ou menos na média. Ou é ou não é. Veja que eu estou sendo bem enfático nessa situação do status, tá? Ou seja, no mundo dos computadores, ou eu tenho um valor verdade, ou eu tenho um valor falso. Não existe meio termo. Ok? Bom, vamos para esse outro exemplo aqui na mesma linha do slide anterior. Tá? Eu tenho a seguinte regra. João conseguirá um emprego se passar no teste e tiver bom currículo, ou for indicado por alguém. Então, o conseguir emprego é uma variável dependente nessa minha função. Eu só consigo emprego em 2 situações, passando no teste e tendo um bom currículo, ou se eu for indicado por alguém. Observem novamente que essas variáveis possuem somente os 2 estados, ou é verdadeiro ou é falso. Então, para implementar todas as operações na álgebra booleana, eu tenho 3 funções lógicas, que não são necessariamente uma novidade para nós, porque nós já vimos isso na nossa aula de lógica proposicional. E continua a mesma lógica. O que diferencia a álgebra de Boole, ou a lógica de Boole, da lógica proposicional? Nesse aspecto é o seguinte: na álgebra de Boole, nós vamos ter, por enquanto, apenas essas 3 funções: o e, o or e o não. Vejam que eu falei no meio do caminho ali, falei em inglês. Tanto faz and or not,
ou se eu falo e, ou não. Lembrando que lá na lógica proposicional eu ainda tinha o condicional, sei então, e o bicondicional. Isso agora aqui na álgebra de Boole desaparece esse papel. Vamos agora então entendermos como é que funciona as três tabelas verdade para essas três funções lógicas, ok? E isso nós vamos ver no próximo vídeo. Obrigado a vocês e aguardo vocês no próximo vídeo.